Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar de amor hoje, mas um amor diferente. Mas vamos falar de amor. O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando de compaixão. O mundo está precisando de seres humanos. Então hoje eu estou aqui para iniciar uma série com meu querido e amado Adolfo, que quantas vezes eu conversei com ele por aqui e a gente falou muito tecnicamente. Hoje nós vamos falar um pouco de amor, vamos falar um pouco do que a humanidade precisa, do que o meu paciente precisa, do que o paciente do Adolfo precisa. E quem está aí que é terapeuta ou é paciente sabe, nós estamos precisando um pouco do desenvolvimento da nossa espiritualidade, principalmente nos tempos de hoje. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, nós vamos desafogar, nossas mágoas. O Adolfo já está. Eu vou chamar o Adolfo para ele entrar, é sempre um prazer. Daqui a pouco ele entra com aquele gritão dele. Fala, grande Renato! Ele já entra com aquele grito maravilhoso. Fala, grande Adolfo. Beleza, parceiro? Sabe, cara, como é gostoso falar contigo. Eu mesmo te digo. Eu estava atendendo a paciente, lá vem o doutor Renato com as piadinhas dele, mas não é. O povo faz a piada comigo. Eu fico assim, eu falo, gente. Você não tem nem culpa, Renato. Eu falei, caramba, hoje eu vou ter uma live maravilhosa. Eu vou falar com um querido, um cara assim, puta, a pampa, doutor Adolfo Duarte. Ai, doutor, que legal. Você vai falar o quê? Eu conheço o doutor Adolfo. Você vai falar o quê? Ah, nós vamos falar de amor. Doutor Esse Renato. tema tão importante. Mas você sabe que o cara me olhou assim, de rabo de olho? Assim? Ah! Ele falou assim, eu sou o senhor doutor Adolfo Amor? Eu falei, não, meu filho, não confunda as coisas. Não troca as bolas, pelo amor de Deus. Eu não faço força. A coisa acontece comigo. Eu acho que sou eu, né? Mas é um prazer estar com você, a gente iniciar essa série. A gente sempre fala tecnicamente, né? E o desafio hoje, eu falei nos bastidores com o Adolfo. Adolfo, o que você quer falar? Eu falei, porra, vamos falar de espiritualidade, vamos falar um pouco disso. E é um desafio, porque o Adolfo, eu conheço tecnicamente das lives que nós fizemos, mas como um ser humano, como o que ele acredita, o que ele vê, como ele é espiritualmente, como ele é religiosamente, eu não faço a menor ideia. Então eu me espantei, eu falei, eita, vamos falar de espiritualidade, vamos falar um pouquinho da importância disso para a saúde, né, que eu tenho batido muito nessa tecla, Adolfo. Mas me conta, fala para nós, porque aí você vai falar para mim e para o povo, como é que você vê isso, qual é a tua religião, você tem espiritualidade, não tem? Espiritualidade eu acho que todo mundo tem. Religião você tem, não tem? Me conta um pouco. Ah, legal, Renatão. Olha, antes de tudo, eu acho esse tema muito importante. Eu gostei quando sugeriram para a gente esse tema na outra live. E na hora que você encampou a ideia, foi por isso que eu falei, vamos falar mesmo, Renato, vamos, porque é um tema importante. E que eu percebo, Renatão, as pessoas hoje muito sem referência. A gente vem, eu vou falar da pergunta que você fez, mas é que eu quero fazer a introduçãozinha. A gente vem de um período onde quase todos nós éramos, entre aspas, católicos e alguns éramos protestantes, né? Vulgarmente chamados de crentes, né? A gente vem de um período, quando éramos crianças, que era mais ou menos assim a divisão, né? Não tinha muita opção. E isso, por mais que fosse restritivo, isso dava baliza. Isso dava uma baliza. O que aconteceu ao longo do tempo é que você foi tendo a multiplicação desses processos, dessas percepções do divino, da realidade, da relação com o divino, o que eu acho ótimo. Eu acho que a gente tem que ter essa multiplicidade, afinal de contas, nenhum de nós sabe qual é a verdadeira verdade, né, Renato? Só que, ao mesmo tempo, eu notei um afastamento muito grande das pessoas dos processos em si, fazendo com que as balizas fossem se perdendo. E eu acho que isso faz muita falta, sabe, Renato? Porque eu trabalhei no serviço público durante quase 7 anos. Trabalhava em comunidades bem carentes de interior.
Irmão, o que eu mais via ajudar as pessoas a se endireitar, vamos dizer assim, né, na vida, eram as religiões, independente de quais fossem. Por isso também eu respeito todas e acho que se a pessoa tenha qualquer que seja, ela já está dentro de alguma ideia do que seja um comportamento moral e reto e que pressupõe uma harmonia do comum. Perfeito, perfeito. Muito Então bem. eu noto essa falta, Renato, de baliza, cara. O pessoal está muito solto, sabe? Muito solto, muito assim, sem referência, né? O que eu acho perigoso. No meu caso, Renatão, ele não é diferente do que eu falei. Eu nasci católico, né, no seio de uma família católica, mas a família do meu pai, ela é de origem batista, né, protestante. Então, eu tive uma vivência maior, inicialmente católica, mas com várias pontuações que meu pai trazia desse lado mais protestante, que ele não era um praticante, mas ele tinha as suas ideias e também as suas contra-ideias. Ele foi o que me ensinou a questionar. Meu pai foi meu grande mestre de questionar as coisas, né? E ele me trouxe muitas formas de rever, reinterpretar, repensar. E foi o que me disse assim, filho, o que importa é você ter fé em Deus. Como você vai fazer isso e o que mais estiver ao redor é pouco importante, Isso. né? E eu tenho muito esse conceito, entendeu, Renatão? Então, assim, se você me perguntar hoje qual a religião que eu pratico, eu não tenho nome para te dar. Hoje eu não tenho. E vou te explicar também por que isso. É, porque, na verdade, quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai chegou para mim e fez: Filho, você precisa estudar aqui, você precisa dar uma olhada nesse livro. Esse livro era a Bíblia, né? Perfeito. E eu comecei a dar umas olhadas, com 10 anos não entendia nada. Ele começou a me falar algumas coisas e aquilo foi muito curtinho, mas depois, mais velho, eu comecei realmente a estudar e comecei a ler outros escritos, outros tomos de outras religiões. Aí dei meu passeio pelos Vedas, dei meu passeio pelo livro dos mortos egípcios, dei meu passeio pelas placas de Palanque, dei meu passeio pelos apócrifos da Bíblia, que são livros Perfeito. belíssimos, tá? E eu comecei a chegar à conclusão, Renatão, que eu não queria necessariamente me encaixar numa forma específica. Porque para mim todo mundo estava falando da mesma coisa de formas diferentes. O que você está colocando para mim é bárbaro, porque é o que eu imaginava de você. A gente, quando. Né, hoje eu estou completando aí, são 37 anos de carreira. Eu acho que a gente vai aprender a conviver, inclusive com os pacientes, né? Porque de repente você encontra. Eu já passei, eu acho que você também deve ter passado, aquela situação do pai que diz: Não, eu sou testemunho de Jeová, eu não vou permitir que meu filho tome uma bolsa de sangue, você tem que acatar a essa decisão, porque a regulamentação te obriga a isso. E você acaba vendo que você perde um paciente por conta disso. Mas é o respeito à religião, então você tem que ir colocando isso no seu banco de aprendizados. Né? Você vai Com atender certeza. um cara que é do candomblé, eu atendo pessoas que praticam umbanda, eu atendo pessoas que são espíritas, atendo pessoas que são crentes, as mais diversas facções, são várias, como você também. Eu acho que o que nos identifica, Adolfo, é exatamente o caminho. Né? Quando você começa a conversar com uma pessoa, você já começa a sentir, e o que eu sentia de você, você colocou hoje aqui. Quer dizer, trilhamos caminhos parecidos, aquela busca. Então, o que eu presumo? Dentro do conceito, você é uma pessoa espiritualizada. Pronto, Né? pronto. E a Seria essa religião a ideia. a religião é o conjunto de atos, de ritos que você pratica dentro de uma determinada facção, mas a espiritualidade é aquela coisa do individualismo que te coloca assim: existe um ser superior e eu estou, de alguma certa forma, conectado a ele. Né? E eu acho lindo Concordo. isso, porque, Adolfo, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma da tua capacidade médica, mas eu tenho certeza que essa sua espiritualidade, essa sua força interior, isto em conversas aqui, quando a gente comenta as lives que eu fiz contigo, as pessoas falam: Nossa, ele é uma pessoa muito forte espiritualmente, e é mesmo. Né? As pessoas que vieram com o dom de servir. Isso é lindo. Né?
Então, a gente tem que ter isso, e eu vou dizer para você, mais ou menos parafraseando o que Einstein falou, quanto mais eu sei, mais em Deus eu acredito, né? Mais ou menos era isso. Mais ou E é menos aquilo, isso. você começa a ver isso no teu dia a dia. Então, aquelas coisas do médico que eu sou muito contra, olha, infelizmente você tem um câncer, você não tem perspectiva nenhuma, é uma doença gravíssima, na média as pessoas morrem em 2 ou 3 meses. Quer dizer, você está cortando, você está talhando qualquer esperança que este indivíduo tenha. E nós não podemos esquecer, Adolfo, por que esse tema é bacana, eu quero ver a tua opinião, mas eu penso muito nisso, porque a palavra é poder, né? Se você Ah, disser sem para a dúvida montanha, alguma. eu quero que você ande, a montanha vai levantar e vai andar. Um cidadão chamado Jesus falou isso, e está na Bíblia lá que você estudou. Então, eu acho lindo que é o poder do verbo, o poder da transformação. E nós, como comunicadores que devemos ser na nossa prática do dia a dia, porque nós temos que informar, nós temos que colocar o paciente a par do que você pretende fazer e seduzi-lo e convencê-lo a seguir o que você quer. Muitos não seguem, mas você tem que. Então, isso é uma arte de negociação constante. Você vai aprendendo, né, com cada indivíduo, você vai incorporando um pouco o ser daquela pessoa e você vai passando para ele a digestão disso para que você consiga obter o efeito. Você acha, Isso, sem dúvida. dentro da sua atuação, qual é a porcentagem É, ou que valor tem esta palavra junto com uma cúrcuma que você prescreve? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Quer dizer, eu acho que a cúrcuma é importante, mas aí quando a gente para eu pensar entendi, no efeito Renato. placebo, né? Você fala placebo, eu dou água com açúcar e o cara cura, porque ele acreditou naquilo que você falou antes, que é um remédio. E aí? Como é que você joga com isso no Renatão, seu dia a dia? eu acho isso tão importante, mas antes de eu te responder, você está cortando aqui, ó. Agora parou. Você está me Melhorou? vendo bem? Eu estou vendo você maravilhosamente bem. Você não está me vendo? Não, agora estou te ouvindo, mas você está congelado. Pessoal, Tá. Então vejam aí doutor quem é, Renato por está favor. congelado. Digitem aí para ver quem é que está. Eu estou congelando, né? Ué, mas eu gozado, estou com o sinal bom, estou com o meu app atualizado, que agora eu aprendi a lição. Eu sempre olho para ver se o Instagram está em dia. Estou congelado ainda, gente. Eu vou pedir para fazer uma água quente aqui, botar a bacia e esquentar meu pé. Para descongelar. É, mas conta, tá me Não, vendo mas agora? o áudio estando legal, tá beleza. Eu tô te vendo, sim, tô sim, agora melhorou. Tá. Renatão, eu acho isso tão importante isso que você acabou de falar, que eu tenho algumas condutas em cima disso aí, né? Primeiro, quando eu quero checar um efeito puramente bioquímico de alguma coisa, eu não falo nada do que eu espero de resultado. Eu não quero influenciar no que o paciente vai sentir. Assim como, se eu quiser potencializar um resultado, eu falo do resultado. Perfeito. E vai depender muito do perfil do paciente se eu vou falar bem do resultado ou mal. Porque para alguns vai funcionar no sentido direto, para outros vai funcionar no sentido oposto. Perfeito. Eu acho que essas nossas palavras elas são muito poderosas, Renato. Inclusive, me levam à consideração. Você falou sobre o médico que tira a esperança do paciente, né? Que traz para ele aquela notícia fatalista, que inclusive é mentirosa, porque a gente não tem como fazer essas previsões. Uma coisa que as pessoas precisam saber, o médico ele não tem esse poder de dizer, olha, eu acho que o senhor vai ter mais 2 semanas de vida. Isso, pessoal, isso é impossível, tá? Não tem como dizer isso. Então isso é, a rigor e a princípio, mentira, né? Mas aí eu lembro, Renato, que primo non nocere, né? Antes de tudo, não podemos causar mal. E causar a desesperança é causar mal, é um ato de desamor. Então a gente não pode fazer isso, né? E isso inclusive, nos é vedado pelo Entendi. próprio código. Então, eu acho importante demais, tanto que, da mesma forma, indo e vindo, quando o paciente chega para mim, Renatão, e faz assim, ó, ah, doutor, eu tenho uma dor na minha cabeça, estranha e tal. Aí não sei, eu tô com medo, eu queria fazer uma tomografia para ver o que tem aqui dentro. É mais fácil eu pedir, Renato,
do que eu dizer para ele assim, não, que nada, que bobagem. Porque aí vem sempre o pessoal muito cheio de técnica, muito cheio de teoria. Não, você vai fazer teste físico e tal, e vai saber se tem ou se não tem. Não, não vou saber, eu vou ter indício. Cara, eu acredito muito, Renatão, nesses, sei lá, por falta de um nome melhor, vamos falar esses sinais. E que eu não sei te dizer, Renato, se isso é espiritual, se isso é energético, se é só um gnomo, ou se isso é apenas a capacidade de processamento incrível, matemática, que nossos cérebros têm, de somar um monte de informações aparentemente aleatórias e transformar aquilo numa resultante. Eu não sei te dizer. Mas eu sei que esses sinais eles vêm. E eu não tenho nenhuma moral para não acatá-los. Então, eu acredito demais, Renato, nesse poder da palavra. E eu só não, nunca, você nunca vai me ver dizer como que isso funciona. Porque, para mim, uma bronca que eu tenho hoje, Renatão, e uma bronca que eu tenho muito com algumas linhas religiosas, é a explicação, sabe? Então, por exemplo, eu tenho umas broncas, às vezes, com os amigos do Espiritismo, porque eles vêm com as explicações muito estruturadas. Eu falo, cara, sério? Não, porque quando você desencarnar, vai acontecer assim, 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 assim. Eu falo, sério? Você foi e voltou, você lembra? Você me perguntar, Adolfo, você crê na reencarnação? Creio. Mas como é? Não lembro, não sei. Sabe? A única resposta correta, Renato, quem tem para dar é essa. Porque assim, se eu vou dizer que fulano de tal encarnou o espírito XYZ e falou aquilo, eu estou pressupondo que isso seja verdade. Pode ser, pode não ser. Eu posso estar diante de um momento psicótico, posso estar diante de um esquizofrênico, de uma alucinação, posso sim. Ah, mas ele sabia coisas que ninguém sabia. Não sei. Volto de novo para a ultra capacidade de processamento matemático e computacional do nosso cérebro, que é capaz de repente, ver a pessoa sentar de um jeito numa cadeira e saber dizer como é que está o estado emocional dela. Eu sei que você faz isso, eu também faço. Agora, Renato, você sabe como é que você faz isso? Não sabe, eu também não sei. Sabe o que acontece? Não, é verdade. Eu acho que você colocou de uma forma brilhante, de novo. Quer dizer, tentar explicar, né, dentro da nossa pequenez. Quer dizer, você tem uma dimensão diante desse todo. Quando, eu acho que o importante, Adolfo, não é tentar explicar. É você tentar ter dentro de você uma certeza do que você acredita, do que você crê, e fazer o uso desta sua crença. Eu estou aqui, eu tenho pacientes aqui, acabei de ver um monte de gente entrar. Eu tenho pacientes aqui que são espíritas, eu tenho pacientes aqui que são bandistas, não sei se ainda continua. O pessoal agora está com mania assim: entra, pá, papai, tchau. Né? Oi, Renato, beijo, beijo, tchau. Eu, às vezes faço isso até com você, né? Eu entro lá, tal, aí eu saio, aí você. Bom, então, eu sei que você tem que saber lidar com cada uma dessas religiões. É muito chato o paciente meu espírita chegar para mim e falar, olha, a reencarnação, isso aqui, aquilo, e você fala, olha, eu não acredito nada disso. Quer dizer, você dá um... Eu acho que não é o teu Não fundamento. precisa, é. Nós estamos numa posição, Adolfo, se nós vivêssemos no Egito, o que nós seríamos hoje? Sacerdotes, eu acho, né? Quer dizer, o Exatamente, exatamente. sacerdote era o cara que ligava a religião, mas ao mesmo tempo era o cara que medicava, que cuidava dos enfermos, que fazia lá o exorcismo, dependendo do povo que nós estamos falando. Então, eu acho que nós temos que assumir isto. É importante, até para que você não se perda nesta imensidão de crenças, que você tenha muito bem definida dentro de você o que é a Qual é a sua sua? E não precisa empurrar a goela abaixo de ninguém. Exatamente, eu não procuro fazer isso. Sabe? Exato. Aí a conversa vai para o outro tópico que eu queria te perguntar, porque eu acho que eu vejo os colegas mais novos, vejo outros colegas mais velhos, colegas contemporâneos, que têm uma tremenda dificuldade em lidar com esta fala. Se você olhar os trabalhos científicos que são publicados no tema, você vê que uma das grandes dificuldades nossa, profissionais médicos, não nossa, mas de profissionais médicos, é abordar esse tema, quase não se aborda. Né? Dificilmente você vê um médico falar com o paciente, escuta, que religião que você é? Você acredita em Deus? Você vai à igreja? Você vai à igreja quantas vezes? Você
conversa com seu Deus? Você faz algum tipo de oração? Ah, você faz? Quantas vezes? Dentro do possível, eu costumo conversar isso com o meu paciente, porque ele vai me dar uma dimensão, até meninas e meninos que estão aí. A palavra tem poder. Eu não estou falando em termos religiosos, estou falando só o Não. seguinte: quantos de vocês que são meus pacientes, em que eu digo, olha, faz só uma coisa, para de falar, eu sou muito doente. Pare de falar, eu nunca tive solução para o meu problema, porque você está dando uma ordem. O verbo, puta, ele tem poder, né? O verbo era Deus. Programação O verbo neurolinguística, né, não, e lá Renatão? no livro que o pai, teu pai te deu, está lá, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Gente do Perfeito. céu. Então, é aí que eu acho que a religiosidade, a espiritualidade do profissional, a religiosidade do paciente podem se somar e você começar a reconstruir a sua realidade. Porque quando você faz isso, e eu vejo isso ocorrer no paciente terminal, porque eu tenho vários pacientes com câncer em vários estágios, e quanto mais estágio avançado ele está, mais ele começa a se apegar a este ser maior e começa a querer mudar. Pena, quero mudar agora, que eu já estou todo funicado. Mas, quando eu pego alguns desses pacientes, que eu não vou citar quem é, mas que estão aí, que ficam, para mim não dá certo, eu estou ferrado. Você, cara, o primeiro ouvido que escuta o que você fala está aqui, ó. É o teu. Esses dele aqui. E é por Então, dentro, escuta por dentro, hein? Pior como é ainda. que, como é que você aborda essa questão do seu consultório? O que você acha? Os amigos, os colegas nossos abordam numa boa esse tema? Como é que é? Renato, é perfeita essa pergunta, cara, e ela me leva a uma crítica muito severa que eu tenho, que é qual a intenção do trabalho? Porque você vê, né, falando de espiritualidade, falando de amor, falando de medicina, sem demagogia, a intenção do trabalho tem que ser o cuidar das pessoas. E se a intenção do trabalho é o cuidar das pessoas, qualquer aspecto que compõe esse complexo biopsicossocial que é um ser humano, ele é importante. Então não dá para a gente não abordar qualquer coisa que seja importante, principalmente para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho. Olha, já que colocou propósito exato, já que perfeito, eu amo essa palavra. Então, assim, eu tenho pacientes que são muito religiosos e que, quando estão comigo no consultório, a gente acaba falando sobre esse tema. E eu acho ótimo. E a gente conversa, e a gente opina, e a gente concorda, e a gente diverge. E isso é bom, mas com muito respeito, muito carinho, muito cuidado, né? Então, assim, eu acredito que o pessoal aborde isso pouco, até por pouco conhecimento também, viu, Renato? Muitas vezes, e aí eu não acho ruim, porque de repente a própria humildade de perceber, olha, eu não vou estar capacitado para avaliar isso, tá? Se é nesse sentido, acho bom, acho que a gente deve realmente evitar tocar em coisas que a gente não domina, né? E é interessante que você vê que até nos grandes hospitais você tem sempre lá um capelão, Uma você tem um capela. representante, né, geralmente um voluntário de cada religião, para dar a assistência que nós, médicos, às vezes não temos condições de estar fornecendo. Né? Renatão, no meio da guerra, você tem os capelões, você tem os sacerdotes. Nas trincheiras passavam sacerdotes. Gente, isso é importante demais, porque isso compõe o ser, isso faz parte da gente. Você sabe, eu Exato. costumo brincar, eu falo que até o ateu ele tem fé. Porque se ele quer dizer que ele não crê, é porque ele está pressupondo a existência ou não. Então só nisso ele já está dando a importância, ele Olha aqui, acaba tendo, nem que seja ao a, contrário. a Rita Borini falou, eu costumo dizer que tem o corpo fechado. Pô, Eu eu disse, mas brinco que coisa disso legal. também. Eu brinco Né? disso também. A Eu atendi os Brigitte falou meninos assim, com sarna é, na roça, viu, Renatão? Eu é, pegava, eu metia a mão, eu fazia tudo. Doutor, o senhor vai pegar, pegar? Nunca peguei. Eu nunca peguei. olha que legal. A Brigitte falou assim, aprendendo a não dizer coisas tristes. É isso mesmo, Brigitte. Maravilhoso. Porque é Perfeito. aquilo, você pode adotar o papel de vencedor da sua vida e você vai conduzi-la sempre, ou você vai ser a vítima. E aí a culpa é sempre do outro, nunca é Pois sua. é. Né? Nunca é, eu não emagreço porque eu sei. Claro, você não emagrece, você come pão, pizza, aqui, biscoito, pastel, coxinha, guaraná, Tá bem Coca-Cola, tá? explicadinho, né, Renato? Tá bem explicadinho. É, Entendeu? Então, é.
Eu acho que você tem toda a razão, é isso mesmo, né? Às vezes até porque eles não estão preparados para abordar a Isso. temática, Eu né? acho pouca preparação de alguns, de outros talvez, e infelizmente, Renato, pouco interesse. Ou a subestimação da importância do tema, Perfeito. né? Eu gosto muito de fazer assim, sabe, Renato? Eu gosto de dar muita importância que o paciente dê importância. A gente tem que ser muito camaleônico no nosso trabalho, por respeito ao próprio paciente, né? A gente tem que desenvolver aquele rapport, como o pessoal fala, e isso é importante para que haja uma conexão positiva. O que não é, de forma alguma, não ter opinião, não ter personalidade, não é isso. Mas é que a gente está ali para atender a pessoa. A gente não está ali para impor ela o nosso pensamento. Então, se a pessoa vem para você com a abordagem mais despojada, que você seja mais despojado. Se ela é um pouco mais formal, que você seja mais formal. Né? Dentro dos limites do que não te despersonalize. Né? Então, eu acho isso importante, cara, para ter conexão. Senão, Renatão, já pensou? Você está falando em português, o paciente está falando em japonês, não vai adiantar, não vai funcionar isso. Né? Mas, e mesmo assim, às vezes você até consegue estabelecer um diálogo através de gestos, sinais, mas é aquilo. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre intuindo alguma coisa, e claro, a obrigação talvez seja maior nossa enquanto profissional que se dispõe a querer ajudar, mas às vezes é complicado. Eu já me vi em situações que eu falo, eu não sei o que lhe dizer, né? Uma outra Acontece. situação, é até interessante, isso é uma coisa que eu achei bem espiritual. Mas eu tinha um paciente cuja era uma coisa incrível. Ele tinha uma coisa, depois melhorava, depois começava com outra, depois melhorava, começava com outra, melhorava, começava com outra. Bom, o cara não tinha fim. E eu falei, pô, num primeiro momento eu comecei a achar assim, sou eu que não estou conseguindo resolver o problema desse indivíduo. E eu falei com ele, eu falei, olha, eu acho que eu estou sendo útil para você. Você me paga uma consulta, eu fiz o que eu achei necessário para te ajudar, mas a cada momento surge uma coisa, eu preciso da ajuda dos universitários, talvez. Eu não estou achando justo eu ficar atendendo você e não te dar uma definição. E ele, não, eu quero continuar com o senhor, eu quero continuar com o senhor. Cara, e aí eu sempre faço minhas meditações 2 por dia, uma de noite e uma de manhã. Eu agradeço à noite pelo dia que eu tive e agradeço de manhã pelo estar vivo para mais um dia. Ele me permitiu ficar aqui mais um dia. Ok. E nessas eu acho que eu jogo para o meu subconsciente alguns dos problemas. E aí eu joguei esse problema para o meu subconsciente, dizendo, puta, me ilumina, eu não sei o que fazer. Cara, um determinado dia, estou terminando, mas é um negócio muito bonito. Nada, continua. O cara entrou no consultório, falou assim, olá, bom dia, tudo bem? E falei, cale-se. Lá de dentro veio um comando meu, cale-se. Não foi voz de ninguém, fui eu. Eu falei, não vou falar nada, eu vou ficar olhando para esse cidadão. Cara, ele ficou tão desconcertado, porque eu travei. Eu fixei o olho nele, fiquei quieto. Ele começou a ficar inquieto, ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele. E eu aí tive a empatia. Eu senti que era um momento dele, muito forte. Ele estava destravando alguma coisa. Eu fui empático. Eu senti que, eu não chorei, mas eu senti que meu olho meio que encheu de lágrima. Cara, acredite se quiser, essa consulta começou em silêncio, terminou em silêncio, terminou porque eu disse, olha, chegou o outro paciente, eu acho que o que a gente tinha que ter conversado hoje, nós já conversamos. Eu achei que ele ia me xingar. Ele falou, puta que pariu, cacete, eu aqui, já paguei para ficar quieto. Ele falou assim, doutor, o senhor me curou hoje. Eu não estou brincando, foi um negócio muito. Mexeu comigo, é uma experiência linda que eu tive, e eu guardo comigo isso. Fantástico, né? Ele destravou, aí ele foi trabalhar, que eu vi a Jaque é uma amiga, é psicóloga maravilhosa, eu amo, tá aí, tá falando para a grande competência reconhecer que não sabemos tudo. É isso mesmo, Jaque. E, então, assim, ele procurou o psicólogo dele, ele chegou para o psicólogo e falou assim, ó, meu problema está aqui, eu tenho que destravar, ele destravou. E realmente, de hoje, desde aquela época para cá, ele é outra pessoa. Ele não é mais aquele cidadão que ficava doente, ficava doente, ficava doente. Olha que coisa incrível. Fantástico, Renato. Isso, Não precisou de isso é uma gota de sensacional. remédios, entendeu? Não, não houve medicamento nenhum. É isso que é a coisa gostosa dessa sensação que você tem naquele ambiente da consulta médica. E é uma pena que muitos pacientes também
não olho mais aquilo como um lugar de respeito, de amor, de profunda doação. Porque eu sei que você faz isso, eu tenho certeza. Hoje, mais do que nunca, agora eu tenho certeza. Eu também procuro fazer o melhor possível, mas tem paciente que acha que você está ali para satisfazer o seu QDL e que se fere, né? Em outras palavras. Renatão, você sabe, aconteceu uma coisa com a nossa profissão, que você lembrou uma coisa muito importante, e eu vou partir daí para falar sobre isso. Os curandeiros ou os curadores, no sentido da cura em si, não da curadoria do passado, eles eram sacerdotes. E o nosso trabalho, ele tem um aspecto sacerdotal que eu acho muito ruim tá sendo deixado de lado por boa parte da comunidade médica. E aí, quando eu falo comunidade médica, eu incluo todos os profissionais de saúde. Porque a rigor, Renato, onde há duas pessoas e uma cuida da saúde da outra, está sendo praticada a medicina. É um princípio hipocrático. Né? Só que na hora que as coisas viram profissões formalizadas, e a profissão é o seu jeito de ser a sua subsistência, e aquilo é porque você fez uma faculdade, e você tem a profissão, isso não passa em momento algum por um processo vocacional, eu acho que muita essência se perde. E isso, Renatão, eu não quero com isso, obviamente, dizer que sejamos melhores ou piores, porque ninguém, não é isso. Eu acho que talvez seja uma coisa de adequação no sentido da intenção pessoal. Eu vejo isso faltar, sabe? E aí o que acontece? Deixa de ser algo que tem um aspecto sacerdotal, passa a ser uma profissão, carteira assinada, ganhar dinheiro. Nada contra carteira assinada, ganhar dinheiro, não é isso. Mas é porque tem algumas coisas além, porque nós lidamos, Renato, com um valor maior que a pessoa tem, que é a vida. Cara, é uma coisa que eu falo às vezes para os meus alunos, sabe, Renatão? Numa consulta, a oportunidade é nossa, não é do paciente, não. Infelizmente, hoje se criou uma ideia bocó de que aquele pobre plebeu tem a oportunidade de ser atendido por doutor fulano de tal, o grande. Gente, não é nada disso. Quem oportuniza para nós são vocês. Vocês chegam na nossa mesa, botam a vida de vocês na mesa para a gente cuidar, ainda dão dinheiro para nós. Então quem está dando oportunidade para nós são vocês e não o contrário. E essa percepção, Renato, eu acho que ela está deturpada e invertida. Hoje eu vejo o pessoal muito preocupado em se tornar personalidades. Cara, desculpa, não estou querendo criticar ninguém especificamente, mas eu acho que o caminho não é esse. E isso tem feito a perda dessa magia, dessa aura do trabalho, que também já foi corrompida em outro sentido, como se fosse uma aura de superioridade. A ideia não é essa, tá? É uma aura de humanidade, vamos chamar assim, ou até, Renato, como tema da nossa conversa de hoje, é uma aura de amor fraterno. Né? Eu sinto falta, sabe, cara? E quando a gente fala disso, eu fico confortável de conversar isso com você, porque é você. E eu sei que quem está assistindo a gente tem uma vibração parecida com a nossa. Mas a maior parte dos ambientes, se fosse falar sobre isso, iam me tirar por um demagogo. Perfeito, é isso mesmo. O que é pior ainda. Hoje, se você se posiciona de uma forma positiva, a primeira coisa que você recebe é crítica. Engraçado, né? Engraçado isso. Mas eu acho que assim, não é só na área médica, isso está assim, no geral. Né? Eu acho que outras profissões, claro que a saúde ela envolve uma coisa que é a vida de uma pessoa. Então, a gente tem uma certa importância. Mas eu vejo isso no direito, eu vejo isso na engenharia, eu vejo isso, como você também sabe disso. Na educação. Eu vejo, por exemplo, aqui em casa, eu falo muito da minha sogrinha teve um probleminha, tarará, tarará, e hoje ela depende de cuidados, de cuidadores. Lá atrás, eu trabalhei com home care, que eu achei que era um futuro. Acreditei muito, falei, nossa, é o futuro, é a medicina do futuro, você levar a medicina, você montava uma UTI na casa do paciente, até que você começou a ver que
as coisas não estavam pareadas, você não tinha profissionais altamente qualificados, você tinha um médico, mas você precisava de uma retaguarda importante, porque quando você quer fazer um determinado procedimento, você tem que ter certeza que aquele profissional que está lá na residência vai fazer o procedimento com profissionalismo, com capacidade. E eu comecei a ver que as coisas começaram a sair pela culatra. Então eu desacreditei um pouquinho, falei, não, profissional. Agora, isso há 10 anos, eu acho que, não, mais, tem mais, tem uns 12 anos que eu saí disso. E mesmo assim, a qualidade do profissional, vamos lá dizer, auxiliar, cuidador, era outra. Isso que você acabou de dizer em relação a médico, eu também vejo, por exemplo, aqui, eu vejo cuidadores, eu chamo minha mulher, que claro, é a mãezinha dela, ela cuida, é exterminadora de cuidadores. Quer dizer, eu falo para ela, fala, gente, mas não para um aqui. Eu falo, não, porque esse... Aí quando você começa a analisar, você vê que é isso que você falou, o negócio é assim, é o plantãozinho, ganhar o dinheirinho, tchau e benção. É um ser humano. Tadinho, quando eu olho para minha sogrinha, não é porque é minha sogrinha. Minha sogrinha, a gente olha, eu tenho vontade de jogar ela pela janela, mas é minha mulher, não dá. Então, eu tenho que olhar com amor. E é aquilo, é um ser que ficou dependente, é um bebezão de 75 anos de idade, tem que trocar fralda, tem que ter amor, tem que ter carinho. E você fica naquela, você fala, gente, cadê a empatia, cadê o amor deste profissional? Né? Então, o fisioterapeuta, outro dia veio reclamar com ela, porque, olha, pô, o cuidador não está trocando fralda, aí ela fica com a fraldinha toda cheia de xixi, e quando a gente vai manuseá-la, ela não consegue, você sente que ela está incomodada. Então, assim, porra, mas caraca, não, meu, o cara está lá para fazer isso, e é bem pago. Então, Adolfo, eu vejo que isso é o que você tocou, uma palavra que você falou aí, a vocação, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a vocação ficou um pouquinho de lado. E o interesse financeiro começou a preponderar. E aí a gente vê cada vez mais as pessoas perdidas. Você vê pacientes morrerem porque você acha que ele morreu pela gravidade da doença, mas na verdade ele morreu por falta de cuidado, de uma assistência adequada, por exemplo. Né? Exemplo muito atual, inclusive, né, Renatão? Não, eu Exemplo estou muito vivendo isso. atual. Eu estou vivendo isso, eu estou vendo. É. Cara, Renato, você sabe, para não dizer que a gente fez uma live triste, porque Não, não. Não, é uma live de atenção, gente. de Você precisa atenção. entender. Isso é o mundo real, Adolfo. Nós perdemos 500 mil de brasileiros, ninguém está notando. Ninguém, meu Deus do céu, 500 mil de vidas foram perdidas aqui nesse país, gente. Calma, nós estamos vivendo uma pandemia e tem gente morrendo ainda, com 2 doses de vacina e tudo. Nós estamos vendo agora lá no Talibã, que coisa é aquilo? Quer dizer, então, Para onde nós temos que estamos acordar. indo, Porque, né, senão, Renato? eu concordo e não concordo agora com você. Porque, assim, a gente tem que ter esse lado triste, porque o ser humano, na sua real, ele gosta mais de tomar porrada. Sabe? Eu acho que ele aprende na dor, ele não aprende no sorriso. Quando ele está bem, ele não quer saber de nada. Quando ele gastou todo o dinheiro que ele tem, aí ele fica na dor, aí ele fala, puta, fiz cagada. Não é É isso assim? mesmo, você está certo. Não está A gente triste, só é um tem. assunto sério. Essa live não é para Sério. falar de A gente amor, só é para tem falar dois de realidade. resultados, né, Renato? Só tem dois resultados: sucesso e aprendizado. Né? Porque o fracasso, na verdade, é aprendizado, né? Então só tem esse dois resultados: sucesso e aprendizado. É isso aí, tá bom, eu concordo. É a realidade. É a realidade, a gente precisa falar dela. Né? Não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Eu queria muito que a gente conseguisse alcançar uma pessoa que seja que venha se tornar um colega que tenha atenção a essas coisas, né? Eu gosto muito de influenciar os jovens que vêm a entrar nas profissões de saúde. Eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, Renato. Eu acho que é uma honra e uma oportunidade. E eu espero que a gente consiga fazer isso. Porque se a gente conseguir trazer um para reflexão, não quero dizer que tem que pensar igual a gente, não é isso. Mas se a gente conseguir trazer um para reflexão do tema, eu acho que já é muito bom e já é um ato de amor, né? Porque eu vejo faltar até, Renato, o debate. Até o É, debate falta, né? exatamente, exatamente. Até o debate falta. Eu vejo o pessoal discutir muito o sexo dos anjos e coisas práticas, reais e importantes ficarem relegadas a segundo plano, ou por falta de informação, ou porque você não pode mais divergir, né, Renato?
Hoje divergir é feio, né? Hoje divergir é feio. Inclusive está em um nível que a gente está começando a ser, inclusive, censurado por muitos pensamentos e palavras que a gente usa. Eu estava percebendo até o meu perfil aqui do Instagram, eu percebi de 2 dias para cá, de repente, Renatão, a quantidade de visualizações caiu 80%. Eu fiz. Por quê? Aí eu lembrei que eu curti umas coisas que estavam criticando algumas condutas nesse processo dessa doença atual. E eu curti coisas que provavelmente o Instagram acha feio. Aí o que eu recebi? Um shadow ban. Então hoje eu cheguei e fiz uma postagem, pessoal, gente, ajuda aí, manda aviãozinho para todo mundo, para o pessoal poder ver nossas coisas, que a gente está aqui na intenção de ajudar, mas infelizmente você está desse jeito, né? Se você falar coisas feias, titio Mark Zuckerberg te coloca de castigo. Então hoje divergir é feio, Renato. Não, é verdade. E ter opinião própria, né? Você já fez live com a Denise Carvalho, você vê que a Denise Carvalho volta e meia toma umas cacetadas, né? Toda hora. Então, é aquilo. Mas a gente, quem me conhece, aí os pacientes que estão aí, sabe, eu não vou deixar de falar o que eu acredito. Até hoje, graças a Deus, eu não cometi nenhuma gafe séria por agir desta forma e vou continuar agindo dessa forma. Tem paciente aí que sabe, se eu tiver que dar bronca, eu vou dar bronca, se eu tiver que dar a mão e completar. Aliás, tem gente aí que hoje mesmo, agora, um pouco antes da live, eu falei, tem que puxar a orelha tua e do teu marido. Mas não, a culpa é dele. Não, a culpa é sua também. Vocês não são um casal até que a morte separe, então a tua responsabilidade também está aí. Pega o pau de macarrão, minha filha, eu vou te ensinar alguns instrumentos culinários que podem ser usados para você domar o seu marido. Não é a tua ancestral, na Idade da Pedra, usava um puta de uma tora desse tamanho e aquele troglodita neandertalense ficava quietinho. Eu tinha um amigo de faculdade, o cara tinha 2 metros de altura, namorava uma japonesinha, não chegava a 80 centímetros de tamanho, aquela tampa. Meu amigo, o cara morria de medo dessa mulher dele. Então, mulher é poderosa, não tem que. Eu sei que ela está aí, ela está me ouvindo. É poderosa, tem que pegar o pau de macarrão e meter na cabeça dele, porque eu tenho o amor, o carinho, a espiritualidade lá no consultório. Mas nos bastidores, eu chamo a mulher e falo assim, mete porrada. Esse cara não vai entender outra língua que não é dor. Chicote nele. É igual o cachorro, não tem jeito não, você tem que repreender. Jaqueline que me perdoa, que ela é psicóloga, eu uso a minha psicologia do amor próprio. Sabe? É aquela porrada, mete porrada nesse Você vai diz para a mulher pegar o pau de macarrão e escrever terapia, né? E aí pronto. Põe a Carol. Pega a Garol, coloca o vidro todo de Agarol na sopa do teu marido. Quando ele passar mal no dia seguinte, você fala, é Deus que castigou. Funciona também. Funciona muito bem. Porra, Renato. Não é? Agarol. Porra, meu. Que castigo. O cara fica o dia inteiro no trono. Muito fala, bom, vai virar um rei. Não. Maria Lázaro tá rindo, mas é verdade. Tá, sem dúvida. Ah, Renato, que barato, cara. Mas olha, pessoal. Agora vamos mudar, já que você falou que a sintonia tá triste, vamos falar de uma coisa alegre. E amor? E como é que é o lance do amor com o paciente? Aquela coisa do calor? Como é que é a tua experiência? Conta para nós um pouco. Cara, é legal isso, né, Renato? Porque uma das coisas que mais me faz bem no dia é justamente atender, né? E eu troco muito afeto com os meus pacientes, independente do toque físico ou não, porque eu me sinto muito carinhado por eles me procurarem, né? Então, assim, eu acho tão bacana uma pessoa me procurar para ajudar ela, que aquilo já estou me sentindo prestigiado. Então, esse processo do amor, ele já está aí, né? Esse amor fraterno, vamos colocar essa coisa dessa grande irmandade humana, né? Que eu acredito muito. Então, eu vejo isso o tempo todo. E isso me dá essa sensação de gratidão muito constante, essa felicidade muito grande. E é por isso que eu atendo alegre o tempo inteiro. Às vezes o paciente chega para mim, Renato, às vezes a consulta 6, 7 horas da noite, aí chega e fala, pô, você não está cansado? Eu falo, olha, fisicamente eu posso estar até um pouquinho, mas não estou cansado de atender, porque isso é muito divertido.
Aí uma vez um chegou para mim e falou, Dolfo, mas você passa o dia inteiro ouvindo o problema dos outros, como é que você acha divertido? Eu falo, uai, eu acho, eu estou ouvindo e estou ajudando a resolver. Eu fico triste quando eu não consigo ajudar a resolver. Está sendo uma proposta de solução para isso, né? De fato, né? Muito lindo, muito Não lindo. é como se a gente fosse, Renato, uns espíritos de porco que estão ali se alimentando dos males dos outros. Não. A gente está ouvindo e propondo respostas. E eu sou, sabe, Renato, até muito invasivo nesse sentido, porque muitas vezes o paciente chega para mim e eu acabo abordando coisas que ele não imagina que eu abordaria. E isso muitas vezes é a chave para a gente chegar na solução. Legal. Porque você sabe que teu paciente, às vezes, ele guarda algumas coisas que ele não sabe se ele deve ou não dividir com você, né? E a gente acaba acessando essas coisas, e quanto mais ele confia, mais ele abre essas informações para a gente, e aí que a gente vai chegar, às vezes, no cerne da questão, né? Isso é muito mágico, isso é muito amor, né? É um ato de amor dele, confiar, é um ato de amor nosso, nos esforçar para ajudá-lo a encontrar uma solução. Então, cara, essa troca de afeto, essa relação de amor, ela é constante, né? É claro que às vezes você não consegue estabelecer isso, nem sempre, né? Ô pessoal, vocês estão largando um monte de palavras muito carinhosas, muito obrigado mesmo, é que não dá para comentar Mas, tudo. mas eu acho que assim, é o reconhecimento daquilo que você está falando. Se não fosse verdade, Edu, pode ter certeza, já estava aí. Vai, Não, eu estou vendo, estou acompanhando aqui, estou achando lindo. É muito, muito Porque bacana. você pratica o que você fala, né? Você fala o que pratica também. Então, assim, eu acho que falar de amor é uma coisa muito nobre. A nossa profissão ela tem que se embasar no amor, né? Você tem que amar teu paciente. Amar, gente, não é ser conivente com os erros de vocês. Amar é igual a mãe de vocês. A mãe de vocês ama, mas se ela tiver que dar um tapinha na sua bunda, ela vai dar. Hoje não pode, porque vai presa. Mas minha mãe me dava tapa na bunda e eu não tenho trauma nenhum com isso. Meu pai Exato. me dava cintada e eu não tenho nada. Eu não era flor que se cheirasse quando era pequenininho. Então, o que é importante é que o amor e o ódio estão bem próximos um do outro. Mas o amor real, o amor sincero, começa com o profissional, como eu falo para os meus pacientes, eu sei que você fala, talvez, na mesma linha, eu estou me enxergando em você, que você tem que se amar em primeiro lugar. Então não adianta, é bonito, o doutor Adolfo falou lindo, o doutor Renato falou lindo, que coisa linda, maravilhosa, acabou aqui, ó céus, ó vida, meu Deus, minha vida é uma tragédia, eu estou ferrado, oh meu Deus, oh céu. Gente, a mudança é difícil, não é um processo fácil. Comece pela gratidão, agradecendo as pequenas coisas que você tem, as pequenas coisas, o sorriso do Adolfo, o carinho que ele dá a vocês. Comece com essas pequenas coisas. Então, porra, que legal, Deus me colocou no consultório do Adolfo, um cara maravilhoso, me deu amor, me deu carinho, me deu atenção, me ouviu. Só que às vezes a recíproca não é verdadeira, gente. Vocês fingem que ouvem, mas não ouvem. E aí o que acontece quando você vai na próxima consulta? Hoje, outro paciente foi assim: não, eu vou passar no meu cardiologista. Eu vou ter que. Mas você vai agora? Não, eu vou esperar um pouquinho porque eu pisei na bola. Ele pediu para eu fazer isso, eu não fiz. Eu não fiz. Piorei e tal, não sei o quê. Agora eu estou dando um tempinho, vou fazer tudo bonitinho para eu ficar bem, para aí eu voltar nele. Eu falei, que picareta que você é. Tá vendo? Você é comigo e com o cardiologista. Você está enganando a quem? A você mesmo. Né? Então, amar a si próprio, começar a querer mudar realmente. O mundo está precisando dessas mudanças, gente. E a mudança não é papo triste, é papo alegre. Estou falando de muito amor. Vocês têm que ter amor. Amor a vocês. Amor a este cara aí que atende vocês, que é maravilhoso. E eu estou vendo que vocês estão falando, não sou eu. Eu nunca passei consulta com o Adolfo. Vocês estão dizendo. Então, assim, tem que dar a recíproca para este homem que está aí falando com vocês hoje. Porque ele com certeza ama cada um de vocês, como eu amo cada um dos meus pacientes. E amar não quer dizer que eu vou ser bonzinho, que eu vou ser alegre, eu vou xingar quando tem que xingar, vou brigar quando tem que brigar. E ele também. Eu acho que Isso. isso é legal.
terminar a live com isso, vocês entrando isso na cabecinha e vocês começando a fazer uma reviravolta aqui, entendendo que toda manifestação de neurônios que estão aqui pensando gera um campo energético que poderá ser efetivo e positivo para a tua vida. Então começa a mudar a essência do seu pensamento. Cara, Renatão, você está inspirado hoje, hein? Depois eu vou colocar o supositório de glicerina. Eu não sei para que eu falei isso, mas né, de repente a gente fica com obstipação. Mas assim, estou de coração aberto, gente. Estou assim, com amor ao É muito. A gente nunca fez uma live tão abstrata. Isso é muito legal, cara. Claro que é. Não, vamos fazer Muito. outras ainda, falar de filme, falar de série. Adoraria Sim. fazer uma da Netflix. Eu quero falar uma de Bora! A gente fala, olha, eu fiz uma live sobre filme no domingo com o Tássio. Eu vi um pedacinho, mas já gravada, não vi a É. inteira. Você A tava gente dando fez tempo. uma live sobre filme no domingo e foi muito divertido, Renato. Porque uma coisa que eu estava reparando é o seguinte, cara, olha só. Nós somos médicos, né? Nós estamos médicos, mas nós somos pessoas. E Claro. nós temos outros aspectos para talvez trazer para as pessoas e dividir com elas. E isso é muito bacana, né? Então a gente fez essa live sobre cinema. Cara, foi muito divertido, o pessoal entrou, participou, e as opiniões variam. Isso é legal, porque aí você de repente é confrontado com uma ideia que você não tinha tido ainda, e aí você vai ver a coisa de outra maneira. Cara, eu gosto muito disso. Então, se você quiser falar sobre filme, a gente fala sobre Netflix, a gente fala. Renato, qualquer tema a gente conversa, irmão, isso é bom demais. Lógico. E é uma terapia para nós e para eles, para todos vocês. Olha, aqui a Lázara falando isso, Netflix, vamos falar da Netflix. Oh, que beleza. Uma dessas vai ter. Porque eu acho que a gente tem que ter assim, nós vamos falar uma coisa séria, depois fazer uma relaxante. Coisa séria, uma relaxante. E um Senão, relaxante. Tá, eu acho ótimo. aí o povo não vai respeitar nem você, nem eu mais. Renata, você sabe que eu fui ver outro filme na Netflix e que falava dos hambúrguer, comecei a comer hambúrguer. Porra, cara, não é assim, gente. Cara, eu tô vendo uma coisa interessante, né? O que, Renatão? O perfil do seu paciente é o perfil do Adolfo. A maneira até que eles se expressam é a maneira que o Adolfo se expressa. A coisa mais linda do mundo, essa transmutação. Achei lindo isso. Eu fico observando nas lives que eu faço contigo, e quando os seus pacientes se manifestam, eu acho um barato, é muito legal. E isso mostra o quê? O grau de ligação que você conseguiu estabelecer com os seus pacientes. Isso eu acho fantástico, fantástico. Eu fico muito feliz, eu fico feliz demais, Renato. A pessoa se manifesta de forma muito carinhosa. A gente realmente acaba tendo esse vínculo, né? E tem paciente que eu não vejo há muito tempo e o vínculo não se perde. Já a Aqueline Lé mesmo está aqui assistindo a gente, amo de paixão. Tem um tempo que eu não a vejo, mas a gente não perde essa conexão, né? E eu acho, viu, Renato, que nós somos muito abençoados, sabe, nós dois, por termos essa oportunidade de conseguirmos esse tipo de vinculação, porque eu te digo a mesma coisa, os pacientes quando falam de você, é a mesma coisa, e elas falam do meu jeito que é falar com você, e essa conexão fica muito clara. E isso cara, eu não sei, eu acho que a gente é premiado, sabe, Renato? Nós temos que agradecer muito mesmo. Temos que agradecer, né? Muito felizardos. Temos que agradecer muito mesmo, cara, porque isso é uma oportunidade de vida, vamos chamar assim, já que a gente falou um pouco de religião, né? Isso é uma oportunidade encarnatória, né? Que com certeza está nos trazendo muito mais próximo do nosso Dharma, né? Então, isso é bom, né? Isso é bom. Eu acho que nós estamos acreditando muito positivamente. E espero que estejamos inspirando de uma forma positiva, né? Porque a gente acaba servindo também nas lives para isso, né, Renato? Para inspirar o pessoal. Não, e a gente se inspira também, né? Muito! Eu converso com você, converso com o Valente, converso com outros colegas ou pessoas que eu faço live. É um momento muito lindo, né? Aquele momento da discussão, da troca de ideias, e você vê como as outras pessoas pensam, e você faz um tipo de
uma reformulação de alguns conceitos que você tem. É muito legal. Como já falei, eu já tive paciente meu que continua sendo meu paciente, mas assim, na live que nós conversamos, ele ouviu você conversar, te falei isso. Ele falou, doutor, eu falei, cacete, meu, eu estou há 10 anos tentando falar isso. Quer dizer, mas foi o jeitinho, foi a empatia, foi alguma coisa, foi a sua essência. Então, o que eu quero que vocês guardem, gente, né? Eu já vou entrar na minha consideração final, quem encerra hoje é o Adolfo. Mas o que vocês guardem no coração de vocês são preciosos. Vocês são as coisas mais importantes para quem está cuidando de vocês. Ou eu, ou o Adolfo, já percebi isso. Mas vocês têm que valorizar esta preciosidade, esta pérola, este diamante, esta joia rara que você é, começando a acreditar que você é esta pérola, esta joia rara, esse diamante. Porque se você não acredita, não haverá médico no mundo que vai curá-lo. Ame-se, acredite, reformule o seu pensamento. Hoje eu não quero falar tecnicamente, mas acredite que você vai formar caminhos neurais aí que vão começar a pensar de uma forma diferente. Assim como até hoje, se você se lamentou, você criou caminhos neurais que estão de uma grossura enorme. Vai demorar muito tempo para você desvencilhar isso. Como você faz? Com pensamentos pequenos, de amor, e pensamento apenas não resolve. Tem que partir para a ação. Porque aí você mobiliza os neurônios de uma forma adequada, criando um novo comportamento, um novo hábito. Crie o hábito de se amar. Ame a si próprio. Depois que você amou você mesmo, é o primeiro mandamento do socorrista. O socorrista, eu fui socorrista há muito tempo. Você tem que tomar cuidado. Quando a gente parava uma ambulância no meio da Raposo Tavares para fazer um atendimento, eu tinha que tomar cuidado para atravessar, porque se eu não tomasse cuidado, eu ia ser atropelado e não ia salvar a vítima. Então você tem que amar a si próprio, para que depois você possa ajudar seu pai e sua mãe. Eu vejo muito paciente falar assim, é que papai, mamãe primeiro. Não, mas se você morrer, papai e mamãe vão morrer atrás, porque você que está cuidando, mas você está doente por estar cuidando. Então, eu encerrei, eu agradeço sempre, com muito amor e carinho, essa live, essa oportunidade de estar com você, com todo o seu pessoal, com o meu pessoal querido e amado. A palavra é sua para você terminar com chave de ouro. Coloco, completando o que você falou, Renatão, se a cabine perder pressão, coloque a sua máscara primeiro, depois ajude qualquer outra pessoa. Isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer é reafirmar a coisa que a gente já falou, que você também muito bem colocou. Pessoal, vocês que nos assistem, que são nossos pacientes, ou que são nossa audiência, né? A razão desse trabalho são vocês mesmo. Eu não preciso mais ficar repetindo que não é demagogia, porque vocês com certeza percebem na forma até como a gente fala, porque a gente é muito entusiasmado, tanto eu quanto o Renato, e acho que transparece para vocês a franqueza do que a gente diz. Então, agradeço demais todos que nos acompanham e nos incentivam, vocês nos incentivam muito, tá? Isso é uma realidade. E aos que são pacientes, se nos dão a oportunidade de entrar na vida de vocês, entrar nas casas de vocês, nas famílias de vocês, né? Opinar e ajudá-los a viver de forma mais feliz, mais saudável. Obrigado por essa oportunidade. E, Renatão, obrigado sempre. Estar com você é sempre uma satisfação, irmão. Eu quero ver o dia que eu for a São Paulo, a gente senta num lugar e faz uma live junto, tá? Compartilhando a tela, para a gente poder fazer uma coisa diferente. Mas muito bom, agradeço. Então é isso. Só gratidão. Essa live de hoje foi realmente um momento muito especial. E obrigado pela oportunidade, tanto a você, Renato, quanto a todos vocês que nos assistiram. Boa noite a todos. Então, assim, um beijo para todos vocês. Terça-feira que vem, papo sério. Isso. Comunico a vocês oportunamente. Fica no suspense. Papo técnico. Valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.